Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de número 28, terraplanagem para plataformas, para volumes de corte a aterros iguais ou diferentes. Esta aula é voltada para o curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Londrina. Nós vamos, então, na aula de hoje, fazer uma breve introdução teórica sobre o assunto, uma vez que a teoria já foi dada nas aulas anteriores, e vamos, então, trabalhar com as questões de cálculo, como proceder os cálculos para este tipo de assunto. Fazendo uma recordação da aula passada, o serviço de terraplanagem tem como objetivo a conformação do relevo terrestre para a implantação de obras de engenharia, lembra? Tais como açudes, canais de navegação, canais de irrigação, rodovias, ferrovias, aeroportos, pátios industriais, edificações, que eu trabalhei com a palavra em vermelho na aula passada, barragens e plataformas diversas que for necessário para implantar uma obra de construção civil. Para que se possa efetuar a terraplanagem ou plenagem de uma área e obter-se os resultados desejados, deve-se conhecer o modelo original do terreno ou, em outras palavras, sua forma plano-altimétrica antes de iniciarmos os trabalhos. A escolha do terreno ideal. Então, lembra que tem a questão da topografia, se é aclive, declive, plano e semiplano, a composição do solo, argiloso, siltoso, arenoso, rochoso, entre outras possibilidades de combinação, e cuidados especiais, naturalmente, quando você vai fazer terraplanagem, com o deslizamento de terra. Porque, além de causar acidente, provocando a morte, por exemplo, de funcionários da construção civil, tá, e demais envolvidos, acidente com a queda de máquinas e equipamentos, pode também, naturalmente, ter aí uma situação desejável com os vizinhos, de provocar danos nas obras vizinhas, tal, que eu quero também esclarecer brevemente sobre isso. Já que nós já tratamos do assunto da aula passada, eu quero mostrar algumas imagens, por exemplo. O que torna a obra de terraplanagem muitas vezes cara é que, além de você colocar a terra, depois de fazer o transporte, quando você faz um corte acentuado, faz um depósito de terra muito alto, você forma uma parede de terra, e isso, naturalmente, pode haver um deslizamento. Esse deslizamento pode ocorrer de forma natural, pode ocorrer por excesso de chuva, por excesso de carregamento e etc. O mais comum de ocorrer deslizamentos são em dias chuvosos. Então, por exemplo, aqui tem algumas maneiras de que vocês irão aprender um pouco à frente, que vocês têm a disciplina de topografia, a disciplina de geologia, a disciplina de mecânica dos solos, barragens e obras de terra, de uma forma geral, fundações, tudo mais. Então, nessas matérias, serão tratadas tecnicamente o dimensionamento dessas questões. Mas veja esse muro aqui, esse exemplo. O camarada vai encostar a terra aqui, do lado dele ele fez uma mão francesa de concreto. Só um muro em pé não daria conta. Ele fez uma mão francesa de concreto, olha aqui, ó. Tem um sistema de alavanca, uma mão francesa aqui, e ele vai encostar a terra. A outra, essa obra aqui, por exemplo, ele já utilizou bloco de concreto, bloco grande, 20 de altura por 40 ou 39 de comprimento, e você, então, coloca barras de aço em pé dentro dos furos e enche de um concreto que nós chamamos de grout, porque em vez de usar aquelas britas maiores, usa pedrisco. Então, enche com grout aqui. Esse outro aqui, olha, também, olha, tem um sistema de gigantes, é chamado esse sistema aqui de gigantes, só que isso só é possível fazer para essa casa se esse terreno também for desse rapaz aqui. Porque você não pode fazer isso daqui no terreno do vizinho, tá? Só para te avisar. Tem que fazer no seu terreno esse tipo de coisa. Tem também esse modelo aqui, tá vendo? Tem a terra mais alta, que é mais baixa. Para segurar essa terra aqui em cima, foi feito um modelo chamado gabiões. Veja, com B de bosque. Gabiões. Veja, são gaiolas de rochas, em gaiolas de aço, em que ela, por gravidade, né, ela acaba segurando ali a terra, etc. e tal. Muito comum em regiões marítimas também, em função aí de contenção marítima. Aqui, quando é bem vertical, você faz, por exemplo, a parede de concreto. Aqui tem essas peças aqui. Isso aqui tem um cabo de aço que faz uma proteção, tem um peso que é colocado lá dentro do solo. Com o peso do solo sobre o bloco de concreto, o cabo de aço aqui atirantado, você prende aqui nessa cabeça aqui, e aí você segura o muro em pé. Quer dizer, a própria terra se autossegura com a gravidade dela em relação ao empuxo. Então, são várias maneiras de resolver o problema aí na engenharia civil, tá? Que vocês vão aprender nas diversas matérias. O que eu quero mostrar para vocês é que essas obras, geralmente, elas são obras caras. Muitas vezes inviabilizam uma obra de construção civil como um todo, já no início, na fundação. Então, quando você compra um terreno,
para fazer uma obra, você vai ver uma questão de um terreno para um cliente, é necessário prestar atenção nessas questões, que para transformar o terreno horizontal, para fazer corte e aterro, não é só o transporte de terra, que é o custo. Construir os muros de arrimo ou contenção também tem um custo elevado. Então, aqui só para você entender um pouco melhor, as partes de um muro de arrimo, essa parte de cima é o coroamento, aqui você tem a mísula, você tem, por exemplo, essa parte chamada sapata, você tem aqui a própria cortina, e isso daqui é chamado de gigante ou contraforte. Então, todas essas coisas têm nome. É interessante que você, como um futuro engenheiro, saiba o nome para que serve. Por isso que eu coloquei essa figura, que é essa imagem. Porque engenheiro não fala aquela coisinha que vai embaixo, que atravessa com a coisinha de cima. Não existe a palavra coisinha, tá? Nós temos um nome aí correto, e cada um tem uma importância e um significado num muro desse aí, que é um muro de arrimo ou de contenção. Eu quero mostrar para você também essa situação aqui, por exemplo. Está fazendo uma obra aqui do lado, tem prédio, etc. Então, tem o risco, por exemplo, desse prédio aqui, quando você começar a tirar essa terra, cair toda a obra dentro do buraco. A obra que está na lateral, o seu vizinho da lateral, o vizinho do fundo, a própria rua que está na frente de uma rua com um movimento grande, sofrer aí uma ruptura do solo e cai tudo. O povo da roça fala que desbarrancou. Que seja a palavra popular, que nós não vamos usar na engenharia, mas é isso aí em termos popular. O que nós fazemos? Antes de tirar a terra, nós fazemos vários furos, como aqui desse slide aqui, geralmente, ou numa certa distância, coloca uma armadura e enche o buraco de concreto. Ele fica assim. Nesse spa, a gente vai tirando a terra de cima para baixo, faz uma viga aqui em cima de coroamento. No espaço entre as estacas, dá para completar com vários materiais, principalmente blocos de concreto, etc., ou placas de concreto. Tem várias maneiras de resolver esse problema. Quando é muito grande, tem que fazer mais de uma viga aqui na horizontal. E aí sim nós tiramos a terra, para evitar justamente que essa terra dos vizinhos da lateral, o muro do vizinho, etc., caia tudo dentro da sua obra. Que a responsabilidade é tua. O vizinho era feliz, você foi construir do lado e estragou a obra do vizinho. Você tem que entender sempre isso. Só para fazer um paralelo, para você que ainda é muito jovem, fazer uma obra nova, estragar ou der um problema na obra do vizinho, é igual bater atrás no trânsito. Não interessa o motivo, quem bate atrás está errado. E na engenharia, sim, quem faz a obra por último. Se os vizinhos alegarem que a obra dele estava boa e depois que você começou a tua, estragou a dele, se você não conseguir provar que não foi você, você vai consertar. A lei é muito clara em relação a essa situação. Ah, mas a casa dele já estava trincada. A pergunta é, você fez um laudo de vistoria, você consegue provar que a casa dele já estava trincada naquela data, quando você iniciou a sua obra? Não. Então, você vai pagar o conserto da obra do vizinho. Se alguém quiser conversar um pouco mais sobre esse assunto, é um assunto bastante interessante e relevante aí na engenharia. Então, a ideia era dar essa noção geral para você do que nós estamos fazendo. Nós vamos trabalhar com a questão do corte do aterro e nós vamos, então, resolver essa questão aqui. O método que nós vamos utilizar, um método que você já conhece, o método mais apropriado para o levantamento das curvas de nível do terreno, é o nivelamento por quadriculação. A área a ser terraplanada, ou terraplanada, deve ser locada em seguida quadriculada. O lado dos quadrados tem seus comprimentos estabelecidos em função da extensão da área e da sinuosidade do terreno, considerando-se que as cotas a serem obtidas serão a dos vértices dos quadrados. Essa é uma definição do Borges. Em terraplanagem temos 4 situações. Veja bem, você estabelece um plano final, horizontal, sem imposição de uma cota pré-estabelecida. Imagina o seguinte, você vê um plano horizontal, você calcula o volume de corte igual ao volume de aterro. E você vê qual é essa cota. Vou ensinar você a calcular essa altura, você vai fazer a compensação, tirar do lugar mais alto para o lugar mais baixo. O outro é estabelecer um plano horizontal, e aí não vai dar volume de corte igual ao volume de aterro, mas com um plano horizontal com uma imposição de uma cota. Imagine você que você vai executar uma obra, e por algum motivo a obra já tem uma altura final que ela tem que ficar. Então, não vai dar para você fazer a compensação, você tem que fazer de acordo com o que está no projeto. Em terceiro lugar, você tem um plano inclinado, de tal forma que você vai ter volume de corte a terra igual, você vai calcular essa altura que tira da parte mais alta e põe na parte mais baixa. E você pode ter também um plano inclinado, em que a altura não é você que define, e sim uma altura que já vem do projeto. Então, não vai dar de novo volume de corte a terra. Então, resumindo, você vai ter plano horizontal, volume de corte a terra igual, você vai calcular essa altura exata, ou plano horizontal, um volume, uma altura que a obra tem necessidade. Plano inclinado, volume de corte a terra igual, você vai calcular essa altura, vou ensinar você a calcular. Ou plano inclinado, uma altura que já vem do projeto.
Já foi definido antes de você, e aí então você vai ter que executar daquela forma, que tem algum motivo técnico que teria que ficar daquela altura. Então essa é a ideia aí inicial da brincadeira. Então, escavação de um determinado local, espalhamento desse material em local distinto do primeiro, para tanto tem os seguintes conceitos. Lembra que eu expliquei para você o que era corte, o que era aterro, o que era empréstimo, o que era bota fora e o que era compensação. Aqui tem aí o desenho, lembra que o que vem do aterro são chamados saias, essas laterais, o que é oriundo do corte são taludes, e quando é misto, você tem o talude e tem a saia. Só uma recordação, porque recordar é viver. Agora nós vamos resolver os exercícios. Então, nós vamos começar resolvendo o exercício 80 do livro do Borges, o livro de capa laranja, calcular a cota final do plano horizontal, que resulta em volume de corte a aterros iguais. Então, plano horizontal, volume de corte a aterros iguais, ele quer. E na letra B, traçar a curva de nível de metro em metro e a curva de passagem. Vamos ver aqui como é que isso funciona. Aqui, antes de começar o exercício, eu quero que você responda, imaginando que isso daqui, a planta de um prédio, de vários andares, tá? A planta de estrutura. Então, eu tenho aqui os pilares, todos os pilares, e cada uma dessas aqui é uma laje. Eu tenho os pilares e as lajes aí de todos eles, planta e laje. Então, eu tenho o pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, 5, 6, 7, tem 16 pilares. Existe um pensamento popular que diz que os 4 pilares do canto, por algum motivo, alguém inventou isso, que tem que ser maior, tá? Isso está errado. Não tem nada a ver esse comentário. Outra também situação, embora está desenhado aqui, todos os pilares devem ser iguais. Bom, se fosse para ser todos iguais, não precisa fazer cálculo estrutural, né? Você faz todos iguais e acabou. Não precisa perder tempo fazendo projeto. Também está errado. Nosso professor, esse já eliminou 2/3 da turma, já foi para os quiabos. Bem-vindo ao meu mundo, tá? O mundo real. Agora vamos às questões seguintes. Olha bem. Se essa laje que apoia nos 4 lados e essa viga, a laje joga carga na viga, a viga joga no pilar. Quer dizer que esse pilar aguenta 1/4 dessa laje. Esse pilar aqui aguenta 1/4 dessa laje e 1/4 dessa laje. Agora, esse pilar aqui, ele aguenta o peso de 1/4 dessa laje, 1/4 dessa laje, 1/4 dessa laje, 1/4 dessa laje. Então, se você for comparar, esse pilar aqui está com 4 vezes mais carga do que esse. E esse pilar aqui está com 2 vezes mais carga do que esse. Então, pela lógica, aquele que tem maior força de compressão, pressão é força sobre área, o que tem maior força de pressão sobre ele tem que ter a maior área. Então, você deve observar que os pilares centrais de uma edificação recebem mais carga e, por isso, geralmente são maiores, exceto problemas de vento e outras coisas mais. Então, a analogia correta seria que os pilares centrais deveriam ser maior aqui nesse desenho, fazendo uma análise mais simplista. Então, observe bem essa questão, você que não pensou em tudo isso. Fazendo um paralelo, na verdade, veja, quando você tem esse pilar aqui, ele recebe a carga das 4. Se aqui é A, ele recebe metade de A, se aqui é B, metade de B, e vice-versa. Nós chamamos de área de influência. A área de influência dele é maior. Olha esse pilar aqui, fazendo o mesmo exemplo, tá vendo? A área que ele recebe de carga, enquanto este outro recebe esta área, esse recebe 2. E aqui a carga é excêntrica, veja que este lado é maior que esse. Então, a carga não é totalmente centrada, como é em alguns casos, tá? Isso também pesa, faz com que você tenha, às vezes, um reforço de armadura para o pilar não flambar, etc. e tal. Mas você vai aprender tudo isso em cálculo estrutural depois, eu estou dando uma geral. Tá, e o que isso tem a ver com a sua matéria, professor? Tem a ver com o seguinte, com área de influência. Então, agora vamos ao exercício. Esse é o exercício 80. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui, ó, a altura, 5,2, 6,5, 7,1, 7,7. Esses valores e a leitura na régua é já a altura final do ponto. É a final, porque a régua, no máximo, vai até 5 metros. Eu tenho números ali bem maiores, tá certo? Então, já é a final. Então, observe o seguinte, que esse A1, essa altura, influencia aqui. Esta altura influencia aqui. Esta altura influencia nos 4. Chama área de influência. Este número aqui influencia em 4. Este influencia em 2. O 8,2 e o 8,6 influenciam em quantos? Qual é o peso? Na verdade, quem respondeu 4 não reparou que aqui embaixo é aberto. Então, esse terreno aqui é do vizinho. O seu terreno pega aqui. O peso é 1, 2, 3. É peso 3. O senhor é pegadinha. Ah, vai chorar agora?
Não, você não prestou atenção. Aqui é aberto, o terreno do vizinho. Então, é peso 3. 1, 2, 3 está o seu terreno. Tá claro isso? Então, tem que ficar atento. Eu faço esse de propósito. É o primeiro exercício do Borges. Essa é a ideia da brincadeira. Então, vamos lá. Como é que você vai fazer o exercício, então? Você vai fazer o seguinte. Vamos lá. Pega aí a lapiseira. Então, assim, nós vamos começar aqui, ó. Os valores dos vértices dos quadrados são as cotas em metros. Esse aqui, ó, vermelho, 5,2, 7,7, 7, 8,4, 9. 1 é peso o quê? Peso 1, gente. 1, só um quadradinho, ó. Peso 1. Ele faz o canto desse, 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 o canto desse. São peso 1. Então, você vai colocar aqui, ó. E esses daqui, os verdes, são peso o quê? Verde. Peso 2. 2 quadradinho, 2 quadradinho, 2 quadradinho, 2 quadradinho, 2 quadradinho. Área de influência, peso 2. Esse daqui, que peso que é? Peso 3. 3 quadradinho, 3 quadradinho, 3 quadradinho. E por último, não menos importante, o azul bem marinho aqui é peso 4. Olha, se você não souber isso, não dá para fazer os exercícios, só para te avisar. Peso 1, peso 2, peso 3, peso 4. Tá certo isso ou não? Tá claro? Então vamos lá. Agora você vai fazer o seguinte, atenção para a minha dica. Para você não esquecer, olha bem, pessoal, para você não esquecer nenhum e também não pegar o mesmo duas vezes, eu recomendo você que comece no canto esquerdo superior, faça a volta no sentido horário, para não esquecer nenhum. Seu modo está escrito isso, em lugar nenhum, eu que inventei. Só para você não esquecer, se você pegar de qualquer jeito, você vai pegar, muitas vezes, o mesmo mais de uma vez, 2, 3 vezes, e vai esquecer algum. E aí você pulou. Pessoal, peso 1, em vermelho. 5,2, 7,7, 9,5, 9, 8,4, 7. Igual 46,8, somando. Tudo bem? Peso 1. Agora, o pessoal que é peso 2. Peso 2. 6,8, 5,9, 6,5, 7,1, 8,2 e 9,3. Somou 43,8. Pessoal que é peso 3. Tem dois números, não é? 8,2 e 8,6. Somou. Pessoal que é peso 4. 7, 7,6. É o 14,6. Veja bem. Eu usei vermelho para 1, verde para 2, amarelo para peso 3 e o azul bem marinho para peso 4. E eu mantenho essas cores ao longo de todo o exercício. Só lembrando, eu usei as cores também. Por isso que eu pedi para você fazer aí um círculo em volta do número em amarelo, círculo verde em volta desses 6 números, círculo vermelho em volta desses 6 números. Essa era a ideia. Círculo vermelho nesses 6 números, círculo verde nesses 6 números, círculo amarelo nesses 2 números, círculo azul marinho nesses 2 números. Vermelho, verde, amarelo e azul marinho. Que agora está fácil, né? O exercício é pequeno, é o primeiro, é 1.0, não tem ar, não tem direção, não tem vidro elétrico, é câmbio manual. Mas é a hora que for motor turbo, ABS nas 4 rodas. Aí o cara já entra girando, derrapando, né? Como se estivesse andando no gelo, né? Não sobra nada, já entra e bate na mureta. Então, por isso que eu uso cores, para que didaticamente fique melhor para você. 46,8 vezes peso 1. 43,8 vezes peso 2. 16,8 vezes peso 3. E o 14,6 vem do peso 4. Então, multipliquei por 1, por 2, por 3, por 4. Faça a conta. Feito isso, você vai fazer o quê? Você vai somar os pesos ponderados. 46,8, 87,6, 50,4, 58,4. Somando esses números aqui, que são esses, você vai ter quanto? 243,2. Agora eu vou fazer o seguinte, cálculo da cota final. Peso 1. Quantos números existem com peso 1? 6. Quantos números tem com peso 2 no seu desenho? 6 também. Quantos números com peso 3? 2 números com peso 3. E quantos números com peso 4? 2 também. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 2, 6.
4 vezes 2, 8. Pronto. Quantidade de vértices para cada peso. Feito isso, você vai fazer soma do número de vértices no seu respectivo peso. 6 mais 12 mais 6 mais 8. 6 com mais 6, 12, com mais 12, 24, com mais 8, 32. Agora, você tem o seguinte, determinação da cota média final, a altura média, que nós chamamos. É o somatório dos pesos ponderados, 243,2, dividido pelo somatório aí de todos os vértices com seus respectivos pesos. Fazendo esta conta, você tem a resposta 7,6 ou 7,60 metros. Agora, o que significa 7,6 metros na vida do engenheiro? Está na cara que fazer essas contas que eu acabei de fazer é coisa de criança. Uma criança da 5ª série primária faz essas contas. Que é só, como diz a molecada, é de somar de vezes e de dividir. O que as crianças não conseguem é interpretar o resultado. E a minha pergunta para você é justamente essa. O que significa o 7,6 na vida de um engenheiro? O que acontece? Qual é a palavra mágica? Quando o volume de corte é o mesmo que o volume de aterro. Você não leva a terra, não faz empréstimo, não faz bota fora. Tem um nome para isso na engenharia. A palavra é compensação, é a palavra mágica. Cota final que resulta em volume de corte igual ao volume de aterro. O nosso grande objetivo na engenharia é causar o mínimo de estrago possível à natureza, fazer o mínimo de transporte de terra. Então, nessa altura de 7,6, eu vou tirar terra do lugar mais alto e colocar no lugar mais baixo. E vai dar certinho o volume. O que sair da parte mais alta completa a parte mais baixa. E vai haver a compensação. Nós não vamos fazer bota fora e nós não vamos fazer empréstimo. Veja, pessoal, a continha ou as continhas são extremamente básicas. A grande questão aí mesmo é nós entendermos por que fazem. Nós fazemos por causa disso. E a resposta quer dizer isso. Todos registraram esse detalhe, a explicação, porque é isso que não está nos livros. O cara calcula, e o pessoal aprende a calcular, mas ele não consegue entender o porquê que faz aquilo daquele jeito, qual é o motivo. O motivo justamente seria este. Agora vamos analisar aqui, ó. Antes de tocar para frente, você vai observar o seguinte, ó, calcular por meio de interpolação linear e desenhar com as respectivas cotas a curva de passagem do exercício anterior, aproveitando o resultado do exercício anterior, calcular a cota final para o plano horizontal, de forma que sobre, tadadá. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Veja, até agora, como é que você calculava a curva? A curva do número inteiro, sim ou não? A curva C era o número inteiro, você procurava os números inteiros. Agora, qual é o número que te interessa? Onde tem 7,6 desse desenho, gente? Onde tem 7,6? Olha, 7,1, 7,7. Então, tem um 7,6 por aqui. Faz um pontinho ali. Por aqui assim, no pilar do peso 4. Não é bem no pilar, não tem pilar ali, tá? Porque isso não é uma estrutura, são piquetes, está cravado no solo, no terreno. Eu sei que você quis dizer isso, mas é piquete cravado no solo. O exemplo do pilar era só para você entender que é o mesmo comportamento da estrutura. Então, cada cantinho desse é um piquete de madeira cravado no solo, para fazer esses quadrados lá no seu terreno, lá na vida prática. 7,6 está por aqui, põe um pontinho vermelho aí. Qual é o próximo 7,6? Aqui, ó, já está no cruzamento. Sim ou não? Agora o 7,6, o próximo. Está para a esquerda, vem para a direita ou ele desce? Onde está o próximo 7,6? Direita, porque, olha bem no meio. Por que bem no meio? De 7 até 8,2 dá 1,2 e 0,6 aqui. Então, está bem no meio aqui, ó. Então, faz o ponto. Ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui. E agora, esquerda ou desce? Já que não vai voltar, obviamente. Ele vai descer. 7,6 está por aqui. E agora, depois daqui, faz outro ponto por aqui. Vamos lá, mete um ponto aí. E agora, esquerda, direita ou desce? Desce de novo. Então, repetindo. Vai, para você que perdeu o bonde, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto bem no meio aqui, um ponto aqui embaixo. Então, a sua curva vai fazer isso, ó. Aí você vai fazer o seguinte, você vai calcular o lugar exato que ela vai passar. Como é que você faz? Olha a pontinha. 7,7 menos 7,1 está para
20. Enquanto 7,6 menos 7,1 está para x. Aqui não precisa, já está no ponto. Agora aqui, 8,2 menos 7 está para 20. Assim como 8,2 menos está para x. Faz a conta. Você vai achar todos os lugares que ela passa. E você vai traçar a curva de passagem aqui. Tá claro? Então, a sua tarefa, caso você tenha esquecido, traçar as curvas de nível de metro em metro e a curva de passagem de corte para aterro. Essa curva de passagem ela é mais grossa, assim, faz um risco mais forte, mais peludão, assim, mais bonitão e põe as cotas de outra cor. Então, você pode fazer aqui na letra B a curva de metro em metro, que está faltando, e a curva de passagem, uma tarefa isso. Então, escreve lá, letra B, tarefa. Fazer a curva de metro em metro, para você ver como é que é o desenho, e fazer a curva de passagem. Bom, na prática, depois, como é que faz? O camarada põe uma estaca aqui, uma estaca grande, já não é um piquete, é uma estacona, uma estaca lá, uma estaca aqui, uma estaca aqui, uma estaca aqui. Aí ele marca a altura, um nível geométrico. Aí o camarada do trator, uma pergunta para vocês. O tratorista vai tirar terra da direita e jogar para a esquerda, ou vai tirar da esquerda e jogar para a direita? Como é que ele vai tirar essa terra aí? Porque está assim, né, a curva de passagem. Ele vai tirar a terra desse lado aqui da direita e jogar para lá, ou vai tirar a terra desse lado e jogar para cá? Como é que ele vai fazer esse negócio aí? Vai tirar da direita para a esquerda. Esse lado é mais alto do desenho, certo ou não? Sim? Todos entenderam? Então era terminar ali. Agora vamos para o exercício, rapidamente aí, o exercício 83. Semelhante ao exercício 83 do Borges, o professor fez uma criação aqui. Calcular por meio de interpolação linear e desenhar as respectivas cotas da curva de passado do exercício anterior. É tarefa. Aproveitando o resultado do exercício anterior, calcular a cota final para um plano horizontal de forma que sobe 800 metros cúbicos de terra. Quanta terra sobrou no exercício anterior? Nenhuma, não sobrou nada. Só que agora eu quero que sobre 800 metros cúbicos de terra. Significa que a curva de passagem vai subir ou vai descer? Para sobrar 800 metros cúbicos de terra. Ela tem que descer, que eu vou tirar mais terra para sobrar, tá claro? Imagina a seguinte situação. Eu fui contratado pelo Zanin, mexer lá na obra dele. A Luana Carolina me contratou também. Ela está precisando de 800 metros cúbicos de terra. Aí eu dou meus pulos, entende? Eu tiro mais terra no Zanin, que eu vou ter que tirar terra lá, e pego essa terra e levo lá na obra da Luana. Quer dizer, o Zanin comprou, pagou para eu arrumar a terra dele lá. Eu cobrei um valor por hora e por caminhão. A Luana precisa de 800 metros cúbicos de terra na obra dela. Eu levo para ela. Porque, veja bem, o Zanin, ele me pagou para tirar terra e deixar o terreno dele plano. Para onde eu vou levar a terra não é um problema dele. Ele quer se livrar da terra. A Luana precisa de 800 metros cúbicos de terra para tornar a obra dela horizontal. De onde vem a terra, ela está pouco preocupada. Desde que ela tem 800 metros cúbicos de terra, né? O que eu estou fazendo eu estou casando. Eu, por acaso, fechei duas obras, uma está precisando jogar terra fora e a outra precisando de terra. Então, em vez de eu levar a terra lá para o meu depósito fora da cidade, estou tirando de uma obra e levando para outra. Eu fui feliz nessa, porque nem sempre eu sou feliz assim. Fica claro, e aí uma empresa anda melhor se eu consigo fazer esse ajuste, tá? Tirar de um lugar por outro tal. É a mesma coisa, só para você entender melhor, imagine que você tem uma construtora de porte médio, não tão grande como a Plaringe e outras empresas grandes, e você tem lá a equipe de carpinteiro, a equipe de pintor, a equipe de armador, a equipe de pedreiro, etc. Você tem que fazer essas equipes trabalharem. Se você não tiver uma obra fazendo pintura, outra obra fazendo telhado, outra obra sentando tijolo, esse povo vai ficar tudo parado, se só tiver uma obra. Então, não adianta você ter um monte de funcionário, todo mundo parado. Você tem que ter várias obras em várias fases, para ter várias equipes todas trabalhando. E aí você tira a equipe acabou a pintura numa obra, já vai para outra. Você tem que programar. Você, como engenheiro, você tem a sua empresa e toca várias obras. E cada obra dessa é uma microempresa sua. Você tem que fazer elas andarem para mudar o teu pessoal de lugar. Tirar de uma obra, leva para outra. Uma obra, leva para outra. Você entendeu onde eu quero chegar? Não sei se vocês tinham pensado sobre isso já. O pintor seu, você faz 2 casas por ano. Ele trabalha 2 meses por ano, então, e ganha 10. A sua empresa quebra nos primeiros 6 meses. Tem.
Então, você tem que ter uma logística maior aí de funcionamento, etc. e tal. Então, aqui, como é que nós vamos resolver esse problema aqui? Aproveitando os resultados, olha, atenção, grife isso, aproveitando os resultados do exercício anterior. Calcular a cota final para plano horizontal de forma que sobre 800 metros cúbicos de terra. Custo. Um caminhão carregado de 6 metros cúbicos, aí custa, no meu orçamento, aí, R$ 150 por viagem. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Volume, fórmula básica, é a área da base vezes a altura do sólido. Sim ou não? Então, eu faço o quê? Área é o produto entre os lados de uma figura plana. Então, eu tenho ali, a área da minha figura é quadrado 20 por 20. Quantos quadradinhos eu tenho 20 por 20? Conta lá. 8. 20 vezes 20, 400 vezes 8, 3.200 metros quadrados. Certo? É a minha área. Volume. Área da base vezes a altura do sólido. Então, a área da base você tem, 3.200 metros quadrados. O volume que ele quer é 800 metros cúbicos. Está multiplicando, passa dividindo. 800 dividido por 3.200 é igual a 0,25. Você vai subir 0,25 ou baixar 0,25 para sobrar os 800 metros cúbicos? Subir ou baixar? Você vai descer, exatamente. Você vai fazer isso daqui, ó. A cota era 7,60. O que acontece no 7,60? Volume de corte igual volume de aterro, certo? Aí você faz o quê? Você vai tirar 25. Então, a nova cota, nesse exercício, é 7,35. Se você nivelar com 7,35, vai sobrar 800 metros cúbicos de terra. Para sobrar terra, é preciso rebaixar o terreno. Por isso, você vai subtrair neste caso. Então, vamos lá. Exercício 82. Calcular a cota final da plataforma horizontal com volume de corte a aterros iguais. Calcular o número de viagens de caminhão com 8 metros cúbicos por viagem necessário caso seja imposta uma cota final de 3,5. A pergunta é a seguinte, atenção, vê se você está entendendo o que está fazendo. Ó, o exercício 82 está aqui, é esse. Olha lá a figura. A pergunta é a seguinte, calcular a cota final da plataforma horizontal com volume de corte a aterros iguais. A pergunta B, calcular o número de viagens de caminhão de 8 metros cúbicos por viagem necessário que seja imposta uma cota final de 3,5. Essas viagens de caminhão que vai ter na letra B, ela é de empréstimo, eu vou trazer terra para o meu terreno, ou ela é de bota fora, eu vou levar a terra embora? Vamos fazer a conta. Então, vamos fazer aqui. Eu vou fazer um pouco mais rápido, viu, galera? Isso aqui é peso o quê? Peso 1, aqui é peso 2, aqui é peso 1, certo? Aqui é peso 1, aqui é peso o quê? 3, aqui é peso 3, peso 1, peso 1, peso 2, peso 1, beleza? Ó, os pesos aí, agora eu já coloquei no mesmo. Não tem peso 4, esse exercício? Não tem peso 4, fique atento, fique ligado. Aproveitando, um exercício pode ter peso 1, 2 e 4 e não ter peso 3? Olha bem, se ele for totalmente fechado, bonitinho, ele tem peso 1, tem peso 2 e tem 4, não tem 3. Outra pergunta, pode ter um exercício que tem peso maior que peso 4? Acho que não, né? Porque o método da quadriculação, no máximo vai encontrar 4, então é peso 4. Se fosse o método da pentagonação, né? Que é um pentágono, talvez, sei lá, tinha que inventar um nome aí. Certo ou não, gente? Então, o peso maior que tem é 4. Se fosse forma pentágono, seria o método da pentagonação. Aí teria, provavelmente, 5 lados. Sei lá se dá para juntar 5 pentágonos. Eu nunca fiz a experiência, pegar 5 pentágonos e encaixar um no outro. Acho que nem encaixa. Ficou claro ou não? Certo? Então, tá bom. Perfeito. Então, vamos lá. Resolvendo. Peso 1, 2,2, 5,4, 6,2, blá, blá, blá. Faz a conta. Somou aqui. Peso 1 vermelho, 2 verde, 3 amarelo. Não tem o azul marinho. Estuda para o aluno associar, não se perder. Vezes 1, vezes 2, vezes 3. Somou. 20 mais 12 mais 18, 50, não é? 12 mais 18 dá 30, 30 mais 20, 50. Cota final aqui. Peso 1 tem 6 números, peso 2 tem 2 números, peso 3 tem 2 números. 1 vezes 6, 2 vezes 2, 3 vezes 2. Faz a conta. Aqui, ó, o balãozinho que você preencher. Quantidade de vértices para cada peso. 6, 2, 2. Soma desse número aqui. 6 mais 4 mais 6. Deu 16. Ali.
Deu 3.125. 3.125 é o quê? É a cota final. O que significa isso? Que haverá compensação. Cota final que resulta em volume de corte igual ao volume de aterro, 325. Aí você escreve aí, compensação. Então, aqui, quanto de terra sobra nessa altura? Quanto vai sobrar de terra com 325 ou faltar? Nada, não vai sobrar, não vai faltar nada. Só que o camarada da letra B quer que... A letra B, ele quer o quê? Ele quer uma cota de 3,5. Então, você vai ter que fazer empréstimo ou botar fora? As viagens de caminhão vai trazer terra para o seu terreno, né? Vai ter que subir essa terra aí. Como é que você vai fazer, então? Você vai fazer aqui, ó. Volume, área da base vezes a altura do solo. Área é o produto entre os lados. Área. 20 vezes 20 vezes 4 quadradinho. 1.600 metros quadrados. Volume, 1.600. 350, que é a nova altura, menos 325. Porque essa é a camada de terra que vai pôr, não é? Quanto que é a camada? É 0,375, 37 centímetros e meio de terra, não é isso aqui? Um pouco maior que uma régua de 30 centímetros, um pouco mais alto que uma folha de sulfite. 600 metros cúbicos de terra. Cada caminhão carrega 8. Então, deu 75 viagens de caminhão. Só fazendo uma conta aí, rapidona, acho que eu não tenho essa resposta. Se cada caminhão custa R$150, quanto deu de transporte de terra aí? R$11.250. Lembra? R maiúsculo, cifrão, 11.250 com ponto, vírgula, 20 para separar a parte inteira da parte decimal, hein, galera? Na hora de escrever nas provas e na engenharia. E sem contar essa terra escavando, mais muro, mais não sei o quê. Então, por isso que fica caro mexer com terraplanagem de terreno, tá? Bom, o Zanin fez uma pergunta que é interessante. Ele falou que o senhor ainda tinha que pôr os 15%. É realmente, só que aqui, na topografia do primeiro ano, embora eu falei do conceito de empolamento e tudo mais, eu não vou usar o empolamento por enquanto. Essa questão do empolamento, aí depende do aluno ter um pouco mais de conhecimento, fazer um pouco de mecânica do solo, sabe? Entender um pouco mais de geologia, entende? Aqui nós estamos brincando de matemática e topografia. Então, faz de conta, entre aspas, que a terra que tira, põe no outro. Mas o Zanin está certo. De verdade, depois você ainda tem que colocar um percentual de perda, um percentual de empolamento, porque daí tem também o dia que choveu na semana anterior, ou faz 90 dias que não chove. Tudo isso faz diferença na hora. É igual, por exemplo, fazer dosagem de concreto. Você vai colocar lá brita, areia, cimento, etc. Só que, e quantidade de água. Aí você tem que testar a umidade da areia, dos agregados primeiro. Se a areia já está úmida, você põe menos água, porque senão fica com água demais. Então, a umidade do material que você está misturando, menos o cimento, obviamente que não pode estar úmido, senão é em pedra, a umidade conta na dosagem. Nessas obras também, se chove muito, chove pouco, semanas anteriores ou na semana, você tem que dar uma olhada nisso antes de fazer as dosagens. Ou os percentuais de desconto ou acréscimo. Mas aqui, por enquanto, o objetivo é ensinar vocês a fazerem contas. Então, para conta, tá bom, por enquanto. Ok? Respondeu, Zanin? Sua pergunta está ótima, ela está correta, sua preocupação é legítima, mas ainda nós vamos deixar assim por enquanto. Está no primeiro ano, então você vai mais leve.